Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos, nossos irmãos encarnados, desencarnados. Semana passada a gente não se reuniu, né? Deixamos para terça-feira, mas daí teve aquela questão lá do decreto, a quantidade de pessoas, daí não deu tempo assim de se organizar, né? Estamos retomando e continuando o nosso estudo que nós estamos fazendo lá do Transição Planetária. Não sei se vocês lembram do que a gente conversou na semana retrasada. Tem um material bem interessante no livro Loucura e Obsessão, escrito pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que vai falar de um caso em que o Dr. Bezerra leva o Manuel Filomeno de Miranda, que está estudando, né, já desde aquela época, estudando obsessão, e mais alguns outros espíritos espíritas, tem, né, espírito espírita, né, que desencarna espírita, para ajudar num terreiro de Umbanda, num trabalho de desobsessão de quiumbas que se manifestam, plasmam, né? Tem o corpo perispiritual plasmado com aquela forma tradicional do diabo católico. Vermelhinho, chifre, rabo, casco, né? Então, dentro de todo aquele contexto que a gente já falou, que a gente já estudou, da transição do século XIX para o XX, a libertação dos escravos. Os escravos não tinham condição de se alimentar, de ganhar dinheiro, porque não tinha emprego. Foram para os morros. E os senhores da senzala, os donos dos escravos, que não eram mais, precisando daqueles favores, né, que eram pedidos lá dentro da senzala, e que o escravo, para agradar, fazia, começaram a pagar esses ex-escravos para fazerem aquilo que foi chamado na época de macumba, né, de feitiçaria, né? E ali começa a venda da mediunidade dentro desse contexto, de pagar um trabalho para realizar algum serviço. Claro que nessa época que a gente está falando, não existia Umbanda. A Umbanda vem depois, 15 anos depois surge a Umbanda. Então era aquele culto ancestral, africano, afro-brasileiro, porque daí misturou com o culto indígena. Mas que não era o candomblé. Também não. Era assim um sincretismo, uma miscigenação, mas que se tornou, de certa forma, uma maneira mais fácil de ganhar dinheiro. Então, começou-se quanto mais escuso fosse o interesse do interessado, mais caro era o trabalho, mais dinheiro rendia, né? Então, os espíritos das trevas começaram a se aproximar desses médiuns que estavam vendendo a mediunidade em troca de dinheiro para fazer qualquer tipo de trabalho, né? E criar um contexto, né, usando a cultura católica de demonização, né? E junto com a demonização vem o poder, né? Porque lá para a Igreja Católica, né, o diabo tem poder, o diabo atenta, o diabo, se você cair nas garras dele, está lascado. Então foi criado todo esse processo de crendice popular. E o que aconteceu? Essa magia negra começou a se alastrar. Rio de Janeiro, Salvador, as grandes cidades, interior, né? E a espiritualidade superior, percebendo que tinha que conter esse avanço das trevas, né, com a permissão de Jesus, traz para a Terra a Umbanda.
né, aonde foram arregimentados trabalhadores que iriam conter essa disseminação da magia negra, combater, destruir, né? Senão isso ia se proliferar cada vez mais. Então chega a Umbanda em 15 de novembro de 1908, pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, na Federação Espírita Fluminense, aquela história que vocês já conhecem, que eu já falei da Rosa. Disse que ia ter um novo culto, onde os humildes iam participar da mesa, aquela coisa toda, né? Que vocês já conhecem. E falou dos pilares da Umbanda. A Umbanda, ela é uma religião de Jesus, ela exerce a caridade, ela não cobra, e ele falou uma coisa muito importante, que era uma coisa que é muito comum na magia negra: não se faz ritual de sangue, sacrifício animal, corte. Umbanda não faz isso. Então quem faz não é Umbanda. É outra coisa, que qualquer coisa, menos Umbanda. Que a Umbanda ela é sagrada, ela vem do alto para combater esses espíritos, né, que estão ali proliferando essa maldade e corrompendo o ser humano, a pedido do próprio ser humano, para ela pedir o serviço, né? Então o contexto é esse. Nessa casa, nesse terreiro de Umbanda, onde o livro Loucura e Obsessão fala, a mentora é uma preta velha, que eles chamam de mãe emerenciana. Mas o Manuel Filomeno de Miranda, ele começando a analisar o contexto, desde a chegada, né? Porque é aquilo que falaram aqui pra gente. Para uns é trabalho, para outros é aprendizado. Então, né? O Manuel Filomeno de Miranda, ele percebe que chega um espírito de luz do plano espiritual, né, que se apresenta na porta do terreiro, né? E na hora que ela vai entrar no terreiro, ela plasma a forma de uma preta velha. Ela é um espírito de luz que vem de uma colônia espiritual, mas que tem a incumbência de ajudar no terreiro de Umbanda. Então ela vem com a luz dela, com a sabedoria dela, e quando ela chega na porta do terreiro, ela plasma a forminha de uma pretinha velha e entra, e lá dentro ela é conhecida pelas falanges, pela assistência, pelos trabalhadores da casa, como mãe emerenciana, uma negra, uma preta velha, que dirige o trabalho espiritual da casa. Então daí o Manuel Filomeno de Miranda vai contando isso no livro. E aí os espíritos espíritas que foram para acompanhar o Bezerra para aprender, viram para o Bezerra, Dr. Bezerra, e falam assim: mas o senhor trouxe nós para aprender aqui num terreiro? Então eles usam já ali do preconceito, nesse momento. No terreiro o senhor trouxe a gente? Por quê? Por acaso o terreiro não é uma casa de Jesus, não é uma casa de bênçãos, não é uma casa de amor? Nós vamos trabalhar onde Jesus solicitar. E aí começa a atividade. E começam a ser trazidos para serem doutrinados, evangelizados, a nível de plano espiritual, esses quiumbas, que são aqueles que são confundidos com os Exus na cultura popular, porque eles se manifestam nos pseudo-terreiros, vamos ao termo pseudo-terreiros, porque não são terreiros, se apresentam com Exus, com o nome dos Exus, pedem a cachaça, pedem o charuto, tomam 2, 3 garrafas, porque eles estão alimentando um vício físico deles, que são espíritos atrasados, e se dão ao desfrute lá de vender trabalhos, que enriquece o pai de santo, o tal pai de santo do pseudo-terreiro, fornece aquele que Umba precisa, muitas vezes ele pede o sacrifício de sangue, e aí a gente vai entender a vitalidade do sangue animal, né? Para esses espíritos que precisam, materializados. Então,
quando ele vai pedir os elementos para o trabalho, não são os elementos para o trabalho que as falanges umbandistas usam, né? A fumaça da queima da folha do fumo que está no charuto. Não é o vício na nicotina e no alcatrão que tem no charuto. Na época dos escravos, não vendia álcool no supermercado, que nem a gente compra hoje um litro de álcool. Nos engenhos de cana era produzido cachaça, porque era a única coisa que os escravos tinham para se alegrar nos final de semana lá, era beber a pinguinha deles, né? Para ficar mais feliz de ser escravo, longe da família. E usavam o elemento cachaça porque as falanges precisam do álcool que tem dentro da cachaça. Né? Entre outras coisas, as ervas e tudo mais. Mas os quiumbas não. Porque a gente tem relatos assim, nossa, eu fui lá no terreiro, daqui a pessoa chama de terreiro, né? Fui lá num trabalho, lá num terreiro forte, lá, o Exu, o seu tranca-ruas, dá até vergonha. Bebeu 5 litros de uísque. Eu tenho vergonha de falar isso para o seu tranca-ruas, um negócio desse. É lamentável isso. Né? De um espírito que se manifesta aqui na casa, trabalha conosco e nunca pediu nem um copo de água. Porque mediunidade, trabalho para Jesus, não se cobra. Então, quem são esses espíritos? Espíritos que se fazem passar por Exus, que vendem esse trabalho negativo em troca de favores. E fazem favores para aqueles médiuns também equivocados que permitem que esse culto se instale naquele dito terreiro lá. Né? Então foi trazido no segundo livro 2 quiumbas que tinham uma situação entre eles de passado, que daí ela vai contar, o Manuel Filomeno vai contar a história no livro, que uma delas era uma negra escrava que vivia numa fazenda e que o senhor do escravo desejava ela porque ela era negra muito bonita, só que ela tinha marido, ela tinha filhos. E esse senhor de escravos queria, de qualquer forma, possuí-la, né? Tê-la no seu lar, porque ele era dono. E para conseguir esse intento, ele manda matar o marido, manda jogar os filhos dela no rio, para morrer afogado, e a estupra. Né? E ela, em toda essa situação difícil, ela se suicida e vai negativada para o plano espiritual e jura vingança. E claro, né? Lá ela encontra falanges. Ah, você quer vingança? Nós podemos te ajudar. Depois você ajuda a gente faz um favor para você, depois faz um favor para a gente. Ah, quero vingar, vamos então. Né? E vai se negativando, trabalhando aí nessas falanges inferiores, até chegar a uma situação de plasmar esse corpo do diabo, vermelho, tal. Daí ele vai contando no livro. E persegue no plano espiritual o senhor de escravos, ferrenhamente. E eu não sei explicar para vocês o que acontece com o senhor de escravos lá, que também ele acaba indo para o plano espiritual negativado, inimigo dela, e também entra no mesmo processo. Então é trazido pela mãe emiranciana 2 quiumbas para resolver ali a questão, né? 2 quiumbas para se confrontarem numa guerra de força energética. Daí ele vai contando no livro até essa energia baixar, né? Para depois eles atuarem. Leiam o livro, é muito legal. Esse livro na outra casa. Fizemos lá. É muito legal. Foi. É o único livro da Lavra Espírita que fala assim,
né? O que o livro faz? Né? Eu não tenho aqui autoridade para falar de ninguém, do que ninguém pensou, né? E como pensou e tudo mais. Mas o livro, dentro de um contexto, ele vai chamar aqueles quiumbas de Exus, usando a cultura tradicional. E aí acabou criando uma confusão em torno disso, dizendo que aqueles quiumbas que estão ali naquela situação plasmada de diabo cristão são Exus. Né? E aí eu não sei. Um dia, quando eu estiver do lado de lá, eu vou cobrar do seu Manuel Filomeno de Miranda, ele sabe disso. Eu vou cobrar sim, mas como é que pode que o senhor faz isso? Não pode passar assim as coisas. Né? Porque daí acaba forçando um engessamento maior do movimento espírita contra. Que desse é um momento de lucidez. Eles Né? são Exus, mas aqueles Exus que estão ainda em aprendizado, iniciando e fazendo mal ainda. Não são aquele o Exu, né? De primeira linha, vamos dizer assim, que já tem um conceito, né? Mas na hierarquia espiritual, o quiumba não é considerado Exu. Enquanto ele não é batizado, o termo batizado que se fala, enquanto ele não é chamado e fala assim, não, a partir de hoje, ô quiumba, você vai trabalhar na minha falange. Se você fizer coisa errada, eu vou te cobrar e você vai crescer e você vai evoluir. Aí ele ganha um uniforme daquela falange. Seja caveira, seja tranca-rua, seja sete encruzilhadas, ele ganha uniforme e ele, como um soldado, sabe que o soldado, quando faz coisa errada no quartel, o que acontece com o soldado? Vai para o xadrez. E esse quiumba que está se exunizando, que já está com o uniforme, se fizer coisa errada, vai para o xadrez também, vai ser punido. E eles mesmos se acham como se fossem Exus, né? Sim, porque tanto é que nós tivemos manifestação aqui na semana retrasada, de alguns deles assim meio desorientado, mas escute, você está falando que eu sou o diabo, eu não sou, eu sou Exu. Não, como que você é Exu? Como é que você chegou aqui? Ah, me trouxeram amarrado, aí eu brinquei. Eu falei, mas é a primeira vez que eu vejo um Exu amarrado. Porque ninguém amarra um espírito guardião, trabalhador de Jesus. Se está amarrado, então não é Exu. Aí ele, será que eu não sou Exu então? Será que eu sou quiumba? Como é que eu vou saber? Eu falei, então vamos fazer assim. Eu vou pedir para um Exu de verdade, estava aqui do meu lado, conversar com você, explicar para você o que é Exu. E aí você vai ver se é quiumba. O que você faz? Você faz maldade? Não, não faço. Mas o que você faz lá? Não, eu só levo os recados. Alguém chega lá, onde eu trabalho, quer alguma coisa, e daí eu pego esse recado desse que quer e levo para quem vai executar. Eu falei, tudo bem, então posso te dar um conselho? Não leve recado de fazer maldade para os outros. Porque você está sendo cúmplice. Não, mas não sou eu que faço, eles vão lá pedir para fazer. E quem vai executar é os outros, eu só levo. Mas você está sendo, né, conivente com isso. O médico que está lá, o chefe da casa, falando, chama, trabalhar com o trabalho com Exu, né? Então ele já viu tudo como se fosse Exu. Sim. Vai, então agora você vai aqui falar com o Exu aqui, com o nosso Exu verdadeiro que está aqui do meu lado, ele vai te explicar para você o que é Exu. Aí você vai ver o que você é isso aí então. Ah, então tá bom. De certo vai se manifestar, né? Falando, quem sabe para nós, né? Que ele entendeu o que ele é, que situação que ele está, né? Então assim, usa-se o termo vulgar batizado. Por quê? No catolicismo, que é tradicional, quem não é batizado é o quê? Pagão. Certo? Então, se usa na cultura dizer Exu pagão, o quiumba. O quiumba, que usa o nome de Exu, ele não é um Exu. Ele é um espírito inferior, que faz trabalhos
E é chamado daí porque como todo mundo conhece de Exu, chama de Exu pagão. Quando ele é chamado para ser, falar já tem que ser já, né? Vai. Ele explicou muito bem. Explicou, né? Ah, ele que conversou? Oh, que beleza! Tá bem explicado. Não explicou nada, deu um jeito já. Viu? Não quis explicar nada. Tudo bem? Seja bem-vinda. E o Exu, aí isso é para o popular entender, porque precisa ser conceituado metodicamente, né, didaticamente. O Exu que é arregimentado pela falange, que recebe o uniforme, e que daí ele tem ali diretrizes para seguir, é batizado. Ele não é mais pagão. Então ele não é mais um quiumba. Então uma forma que a espiritualidade superior tem de higienizar o umbral dos espíritos malvados, espíritos ignorantes que fazem maldade e tudo mais, é levá-los para as falanges dos Exus. Porque eles conhecem o umbral, as regiões, a situação. Eles trafegam enquanto que umbas por uma série de ambientações do plano espiritual inferior, né? Então vamos agora fazer o quê? Levar esse quiumba que está sendo batizado e sendo transformado em um Exu para um quartel para fazer um curso. Que nem a gente vai para o quartel com 18 anos e aprende lá o quê? Todas as coisas do quartel. De sobrevivência, de tática, de guerrilha, tudo o que precisa. Então ele vai lá, fica lá o tempo, faz o curso, ganha lá uma estrelinha maior, já sai com um uniformezinho já de cabo, já não é mais soldado raso, reto, né? E aí, conforme ele vai trabalhando, executando suas missões, com louvor, ele vai de cabo para sargento, de sargento para subtenente, subtenente para capitão, capitão para major, major para tenente-coronel, coronel, general, tudo trabalhando no bem, mas seguindo uma diretriz, uma ética de amor, de Jesus, das falanges do bem. Por daí fala, Exu batizado. Certo? Fala-se, é uma maneira de se falar. Quando ele atinge uma certa hierarquia, vamos supor, que nem no exército, é muito comparado, né? Porque as coisas que tem na Terra é uma cópia inferior do que tem no plano espiritual. O soldado até subtenente, ele é uma coisa. Está num escalão do batalhão. Certo? Quando o subtenente ganha promoção para capitão, ele se torna oficial. Quando o Exu se torna oficial, vamos para a gente entender, de capitão para cima, ele já não é mais um Exu batizado, ele é um Exu coroado. Aí ele é de mando. Aí as missões mais complicadas, mais difíceis, são dadas ao Exu coroado. Até o chefe da falange, que é o general do quartel todo, de todas as falanges. O grande general, que é aquele que delega as missões, que vai conversar com as outras falanges, que recebe lá um mandato do alto. Olha, precisa resgatar lá um umbral em tal região. Chega um ofício lá do plano espiritual superior. Espírito tal. Chega na mesa do general. O general pega, olha, lê, assina. O general conhece todos os soldados dele, né? Para quem que eu vou dar essa missão? Ah, eu vou dar para o sargento fulano. Cumpra-se, sargento tal, manda encaminhar. E o sargento vai pegar os soldados, os cabos e vai fazer o que tem que fazer. É simples assim. Né? Fora isso, fora essa sistemática de ética, de poder, amparado pela justiça divina,
não é espírito de luz, não é espírito trabalhador, não é, até ele ser chamado para fazer parte, a partir do momento, porque eles estão analisando os quiumbas ali, tem a ficha de cada um, e eles percebem quando aquele quiumba já não está bom mais fazer aquele serviço, porque se eu não faço bem feito, já teve manifestação aqui, o chefe mandou fazer, eu não consegui fazer bem feito, ele fala que ele apanhou, e daí ele fala assim, eu estou cansado dessa vida. Eu falei, então vem pro lado de cá. Ah, mas dá? Tem essa manifestação, mas dá? Uai, vamos fazer assim? Você conversa aqui com o nosso responsável dos nossos guardiões Exu e vê se você tem condição de ser. Ah, então eu fico super feliz que ele queria ser Exu daí. Queria uniforme, eu quero esse uniforme. Ficou doido que ele queria uniforme. Né? Porque daí, eu vejo como o processo de dor, de sofrimento é interessante, vai gastando o espírito. Vai gastando os espíritos. Vai gastando. Pode ter 50 exílios. Uma hora eu vou me cansar de ser exilado. Uma hora eu vou me cansar dessa vida. Quando? Deus tem o tempo do mundo, do universo. Daqui 1000 anos? Daqui 10 mil anos? Daqui 100 mil anos? Daqui 1 milhão de anos? Importa? Para Deus não importa. Deus tem todo o tempo do mundo e todos os mecanismos necessários para fazer com que as almas se convertam. Pelo amor ou pela dor, pelas leis. Então, né? A pressa é de quem? É nossa. Quero cumprir logo minha missão, nem que eu saia daqui com a mão tudo suja de tinta, tudo tal, porque vai ter uma festa em Aruanda me esperando. Ah, se quiser fazer eu desencarnar hoje e a festa ser amanhã, para mim está ótimo, onde que eu assino? Né? Mas não é bem assim. Ah, filho, por mim você já morreu muitas vezes. Não é? Agora eu quero que você viva por mim. O máximo que você puder, 100 anos. Ah, vai demorar essa festa. 110 anos, velhinho, caquético. Ai, vamos chamar o Vomar para fazer uma palestra, ele vai falar lá dos Exu para nós. Quem? Oxalá, né? Um centro me chama para isso um dia. Dá uma chance para mim trabalhar ainda. Né? O tempo é nosso, a pressa é da gente. A espiritualidade não fala? Não tenha pressa. Calma. Quem come com pressa come quente, se queima. Calma, o tempo é de Deus, tenha fé, acredite, está tudo no lugar, está tudo certo, a gente está onde tem que estar, com quem a gente tem que estar, com a doença que tem que estar, com as pessoas que tem que estar, tudo certo, né? E aí a gente que se atrapalha com isso, né? Olha lá, fiquei no slide lá, já está acabando o tempo. Então, lá na obra Obreiros da Vida Eterna, tem uma fala lá que diz assim, depois vocês veem que página que é, que capítulo que é, eu não dá mais, assim, não estou tendo tempo de procurar essas coisas, mas é fonte de fidedigna. É lamentável que tantas inteligências humanas, porque o espírito é um humano desencarnado, não muda nada. É lamentável que tantas inteligências humanas, desviadas do bem e voltadas ao crime, se consagrem no plano espiritual ao prosseguimento de atividades ruinosas e destruidoras. A tragédia bíblica da queda dos anjos luminosos em abismos de trevas, eu juro que eu escrevi isso aqui há meses atrás, antes de qualquer coisa acontecer. Repete-se todos os dias. Enraizam-se os pobrezinhos, olha a misericórdia, né? Os pobrezinhos.
tão intensamente nas ideias e propósitos do mal e criam tantas máscaras animalescas para si mesmos, em virtude da revolta e da desesperação a lhes consumirem a alma, que adquirem de fato a semelhança de horrendos monstros entre a humanidade e a irracionalidade. Né? Não é à toa que a sala 4 é a sala dos espíritos animalizados. Está lá. Né? E a sala de contenção dos espíritos animalizados, que chegaram a essa situação. Chegaram a esse momento. Né? Acho que eu não liguei aqui. Como eu fiz há uns 2 meses, eu não lembro o que eu coloquei aqui de áudio. Vamos ouvir, né? O relato. O que não ligou? O que não ligou? Que tá ligado? Que tá ligado? De vez em quando acontece, hein? Pena que não. Tá aqui só. Não, tá ligado, tá funcionando. Então, mas tem que funcionar ali, né? É que vocês dão uns Osmar, né? Faz dias que eu não dou passe na caixinha. Aqui, tá aqui. Tá meio... Será que vai dar para ouvir? Tá tão baixinho, né? É que eu acho assim, que daí eu vou ter que desligar o computador, resetar ele para poder entrar, sabe? E se mexesse de volta no filme? Desligar e ligar de novo? Não, aí no branquinho aí, você mexeu nele. Nesse? É. Então, ó, isso aqui vem de lá, entra aqui. Isso aqui entra aqui, isso aqui entra aqui. Aí isso aqui entra aqui. Não. Vocês acreditam no que eu vou relatar? Eu vou repassar o que ele está falando, tá? Depois eu boto no grupo, que eu estou gravando e o pessoal também quer ouvir na voz, né? Porque daí eu não vou conseguir. Seus malditos! Eu não vou conseguir fazer assim. Hipócritas! Porque eu não consigo, mas ele fez assim bem, né? Mas é por causa que é coisa plástica também da face, do olhar, daquele olhar, né? Tudo isso. Turma de hipócritas. Por que você está falando assim? Estou aqui escutando vocês falarem. Tiram a gente da nossa zona de conforto, trazem para cá, nos prendem aqui e fazem escutar essas barbaridades. Você não entendeu que não tem mais zona de conforto? Eu tinha sim. Eu estava lá, porque eu tinha e tenho. Saindo daqui eu volto para lá. Estava aqui escutando todo esse brá aí. Como se fizessem o certo. Fossem santos. E aí aquela risadinha. Sinistro, né?
sabe? Nós não somos santos, nós sabemos disso. Eu falo. Sabe? Bom, Que bom que sabe. vocês sabem. Mas eu não gosto de ficar aqui. Mas eu não gosto de ficar aqui. Pra mim, fé. Esse ambiente, para mim, fede. Só que fé, Isso aqui fede. eu prefiro estar onde eu estava. Eu prefiro estar aonde eu estava. Com todos os meus comparsas. Com todos os meus comparsas. No ambiente que eu criei para mim. Num ambiente que eu criei para mim. Com muito sacrifício e trabalho. Com muito sacrifício e trabalho. Você pensa que eu ganhei tudo assim? À vontade? Você pensa que eu ganhei tudo assim, à vontade? Perguntou para mim. Eu trabalhei, eu fui escravizado. Eu trabalhei, eu fui escravizado, ele falando. Hoje eu tenho o meu comando. Mas hoje eu tenho meu comando. Eu trabalhei, eu fui escravizado, mas eu conquistei e hoje eu tenho meu comando. E agora me tiram e jogam aqui E agora me tiram e me jogam aqui escutar blá blá blá. para escutar um blá blá blá? Sempre isso. Sempre. Nós vamos ver aqui com os nossos irmãos, então, né, o que vai acontecer, né? Nós vamos ver o que vai acontecer. Eu quero voltar, eu exijo que me deixem lá onde estava. Então nós vamos aqui ver com nossos superiores o que vai acontecer com você. Não, eu quero voltar, eu exijo que me levem aonde eu estava. Não sei se exigir nesse momento vai resolver a situação, Não sei se exigir nesse momento vai resolver a situação sua, né? porque eu acho que não volta mais. Porque eu acho que você não volta É a mais. mim que cabe decidir. Mas não cabe a mim São decidir. os nossos irmãos que estão aqui. São nossos Você irmãos só que fala estão. então, né? Você só fala então, né? Só fala. Tá certo. Me trazem aqui Só para te dou uma escutar. notícia. A má notícia. Só uma notícia. Me trazem aqui para te escutar. Daí eu falei, escutar a má notícia. Ele é a má notícia. Me fala quanta gente que está aqui. Para que tanta gente? Me fala por que tanta gente está aqui. Para que tanta gente? Para quê? Tanta gente esquisita. Até eles acham gente que está aqui esquisita, meu Deus. Não é só nós que achamos quem está aqui esquisito. Eles também acham que está aqui gente esquisita. O que será que tem aqui, né? De tão esquisito assim? Eu já vi que eu não estou sozinho, mas olha, é um ambiente horrível. Verdade, eu já vi que eu não estou sozinho, né? Mas o ambiente horrível. 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 Tá certo. Que seja feita a justiça. Justiça. Que seja feita a justiça. Justiça. Eu vou fazer essa justiça. Eu vou fazer essa justiça. Eu vou fazer essa Eu vou justiça. fazer. A minha justiça. A minha justiça. Então, né? Um nível de equívoco, né? Então ele cria lá o ambiente de acordo com aquilo que ele, né? Aí que tá. Como ele cria o ambiente? Como que ele constrói o ambiente, né? É interessante isso. Tudo que é construído no plano espiritual é construído através de ectoplasma, que é o fluido cósmico universal transmutado, e que só o ser humano, só os seres vivos, não é o ser humano, tem condição de produzir. Só um vivente produz ectoplasma. Desencarnado não produz. Então, eles precisam ter uma fonte de ectoplasma para fazerem as construções. Entendem agora por que as trevas começaram a seduzir os encarnados que mexiam com a magia, que mexiam tal, para começar a fazer trabalhos
Porque nessas trocas desse trabalho, eles ganham o ectoplasma do sacrifício animal, o ectoplasma daqueles consulentes que vão lá pedir o trabalho. Lembra de um espírito que desencarnou de Covid? Agora, recente. Foi trazido do hospital para cá, recolhido aqui. E veio um espírito atrás dizendo que aquele espírito era dele. Esse espírito é meu e eu vim buscar e vocês vão me entregar. Não, eu não vou entregar ninguém aqui, ninguém, não é teu, não sei o que, não sei o que. É meu sim. Vê na nuca dele. Vê na nuca dele lá. Minha marca está lá. Ele é meu. Nós fizemos uma troca. Então o que acontece? Quando o amigo lá desencarnou e tinha um pacto com essas entidades, quando a gente desencarna, na hora do desencarne, a gente ainda tem ectoplasma. O que esse espírito queria? Terminar de sugar o restante de ectoplasma daquele corpo recém-desencarnado e escravizar aquele espírito. Dá para entender? Então, quanto mais vínculos eu crio com os encarnados, com os vivos, para manter eles sob meu controle, eles são o quê? Uma fonte de quê? De ectoplasma. Para que eu possa construir meu império do jeito que eu quero. Entende? Então eles precisam desse comércio, dessa troca, dessa situação. Por isso que fala que nós, encarnados, somos o pasto, né? O alimento desses espíritos. Nós que damos alimento para eles. Se nós não existíssemos, não tinha ectoplasma, não tinha... Né? Agora sim, eles vão buscar ectoplasma em qualquer encarnado, em qualquer vivente? Não. Naqueles que estão, aí as coisas começam a fluir em sintonia mental inferior. Não precisa ser só com o pacto de sangue na nuca. Né? Pode ser um mental mesmo. Pessoa ruim, pessoa malvada, pessoa maledicente, pessoa está ligada, isso é magia negra. Se alguém faz um mal, não é isso que a gente fala aqui? Magia negra não é só aquela que faz na esquina, não. Né? Que mata lá o cabrito, o carneiro, e deixa lá. Não é não. Quando alguém faz mal para mim, eu digo assim, tomara que ele se exploda, eu estou jogando para ele uma magia negra. Porque a força desse pensamento, porque tudo não é a força do pensamento que vale. Né? Então, às vezes eu estou enraivecido o dia inteiro, xingando todo mundo, mandando todo mundo para aquele lugar. Você é um doador de ectoplasma, né? Com certeza. Né? Então vitaliza. Cria as construções, aumenta o séquito de escravos, meus seguidores, né? Vai aumentando, 1.000 escravos, 10.000 escravos, 100.000 escravos, mais os encarnados que estão escravizados mentalmente pelos desejos, porque se o meu domínio lá embaixo é um domínio de sexolatria, por exemplo, né? Eu faço a energia que eu atuo, a energia sexual, eu tenho um monte de viventes, de encarnados, ligados à minha energia, ao meu domínio sexual, doando ectoplasma para mim. Sabe por quê? Porque quando eu, que sou um sexólatra, vou lá no motel com a secretária, trair a Meire, eu permito que eles vão lá no momento e retirem a energia que eles querem. Porque eu não tenho proteção nenhuma. Veja como é um pasto. É um pasto de alimento. Então, nos bordéis, nos prostíbulos, nos motéis, né? São gente reencarnada alimentando o plano espiritual inferior.
E que com certeza a hora que desencarnar vai ser como aconteceu com ele. Eu vim buscar. Aí os mentores, o plano espiritual. Mas você não precisa falar só fazendo. Você não precisa estar no hotel traindo. Se você for com o seu namorado, com a sua esposa e tal, igual os espíritos estão lá. Eu parei de ir no hotel depois que eu Não, é assim. Eu entendo que o melhor ambiente para isso é o nosso lar. Eu entendo que ser sagrado, né? Não digo que qualquer pessoa que vá lá, né? Porque enquanto a pessoa não tem a informação de que lá é assim, às vezes a pessoa vai inocente, os jovens. O ambiente já é cercado por espíritos que ficam ali no comando já. não traz essas energias. Né? Então, existe também assim, quer dizer, porque assim, né? A gente não poderia ir, né? Não poderia ir, como os jovens falam, numa balada, num boteco, num happy hour sexta-feira à noite, porque vai estar cheio de espírito alcoólatra lá também. Então eu não posso ir, né? Mas eu entendo que se eu vou, mas eu estou bem estruturado, eu não estou indo para... Entende? Existe todo um prós e contras nas questões, né? Claro que vai existir a proteção, mas não é aconselhável que se vá. Se eu sei que é um ambiente pesado, que não é um ambiente bom, não é aconselhável que se vá. Então vamos evitar, porque vai que eu não estou bem. Vai que lá na hora, tem um monte de coisa que pode acontecer, né? Gente alcoolizada, briga, é muita coisa que daí expõe, né? E aí para que se expor? Que nem não é que não tenha merecimento, é que os irmãos não podem chegar naquele lugar para dar proteção, né? Entendeu? É de que não tem. Como pode uma criatura humana ser reduzida a uma condição como essa? Veja o que é a negativação do espírito. Remorso, falta de auto-perdão, né? Ódio, vingança. A gênese desse processo é, obviamente, o ódio. Pela propriedade da plasticidade, o perispírito adapta-se automaticamente às ordens da mente, da sua mente, podendo mudar sua aparência por um pensamento firme que vai plasmar a imagem que ele vai apresentar. Mesmo caso da mãe emerenciana. Ela quer se apresentar no terreiro como uma preta velha. Então ela, com o poder da mente dela, com a força dela, ela plasma e vai se apresentar perispiritualmente como uma preta velha. Agora, se eu quero me apresentar com uma forma para assustar o meu inimigo, para pôr medo nele, que o diabo existe, que forma que eu vou adotar? Do diabo. Então eu vou plasmar uma forma para mim com chifre, com rabo, com vermelho, e vou fazer tudo que eu puder para me materializar na frente dele. Eu acho que depois de um certo tempo, de tanto ele se materializar e buscar esse mal, Isso, tudo, vai... ele já não volta mais. Isso, vai deformando. Ele já cria aquela forma. Vai deformando. Existem interesses de forças maiores que se interessam nisso, nessas criaturas, porque usam, né? Tem que assustar o fulano lá, manda lá. Né? Ou aquele um lá que a gente conseguiu. Fazem por hipnose. Tem o processo das trevas de botar o negativadinho ali. Você é um lobo, 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 você é uma energia, ectoplasma. O cara é que nem aquela lavagem cerebral. Também tem esse método. Né? Então, se negativar é a pior situação que tem.
Porque te coloca, né, numa zona de perigo, que você vai ser manipulado. E sabe assim, quando a gente chuta o dedinho do minguinho do pé no canto da penteadeira, que a gente é assim que eles pegam. Naquela hora que você está irritado, porque você está lá no teu velório, lá dando a última olhada para o teu corpo, e alguém falou assim, mas esse Marcão aí era um boy, que safado. Não dá vontade de esganar a pessoa que fala isso, né? E nessas horas isso é tudo manipulado para arregimentar e aumentar esse domínio, essa força, né? E daí, como a gente tem aqui, vai ter em várias áreas né? Na área da drogadição, na área da sexolatria, na área da depressão, na área da baixa autoestima, na área do amor próprio, na área do ódio, na área da vingança, que é o que a gente costuma conhecer no movimento espírita como os vales. O vale do suicida, o vale dos descamisados lá, que é dos drogadiços, o vale dos cantores, que tem os livros aí que Raul Seixas foi, que não sei quem foi, né, dos hollywoodianos. Tem vale de tudo, então o pasto, o alimento é muito farto. Né? É muito farto. Então eles vão plasmar isso para poder atingir o objetivo que eles querem. Inicialmente, mas aquilo vai se firmando, que é a monoideia. A monoideia no ovoidismo. Se você já pensa na monoideia, o que vai acontecendo com o teu perispírito? Não, volta à forma do ovo. É a monoideia, do ódio no caso. Né? O trabalho de resgate desses pobres irmãos, que chegam a perder até consciência da sua própria identidade, aí, Mari, não sabe nem quem é mais. Sabe assim, não sei quem sou, de onde eu vim, para onde eu vou? Sei não. É tão difícil quanto doloroso, e jamais poderá ser feito sem a mais ampla cobertura espiritual. Diretrizes, olha aí, ampla cobertura espiritual, já que a audácia de socorrer tais irmãos desata sobre os grupos que a manifestam toda a cólera das organizações trevosas. Eu não sei quantos tipos daí que estavam, um texto bem parecido com esse, no sentido assim, de que o irmão mais espiritual já tinha bem alto assim, elevado, né, espiritualmente, e ele disse que ele conseguia intelar e desmanchar tudo aquilo que estava sendo feito e trazer as informações para o plano superior que eles necessitavam. E tinha pessoas que queriam interceder e não deixar ele ir, apesar de ele ser bem evoluído, complementar luz, mas ele disse que ele conseguiria chegar lá. E ele foi aprisionado. E depois de um tempo eles conseguiram resgatar ele. Eles quase zeraram a memória dele. E ele Por hipnose. Foi levado daí para ter uma recuperação até do que ele foi, de todas as memórias de vida dele, tudo. Eles fizeram um processo que estava aniquilando ele totalmente, até o pensamento. É deletar. A morte espiritual dele. Chama segunda morte. A ovoidização é a segunda morte. Eles queriam acabar com ele, o próprio espírito dele ser aniquilado. Segunda morte, né? A ovoidização. Eu li o livro também lá onde tem os cobras, na fortaleza lá dos cobras também, que foi tipo do bem da luz e acabou ficando preso. Sendo Eu preso. não lembro direito da história, mas é lá no das cobras. E daí foram outros para resgatar, mas enfim acabaram lá os das cobras lá pegando ele. Não lembro quem. Guardião do Meia Noite? Eu levei muita sorte, porque eles quase me pegaram. Mas eu lembro do corridão que eu dei. Eu lembro como se fosse agora aqui. Mas lá com dos cobras? Aí eles se manifestaram aqui. Você estava lá, né? Você viu lá o culto? Você viu o poder que nós temos? Você viu com o que você está lidando?
E nós quase te pegamos, né? Nós quase te pegamos, mas assim, é como você pular uma cerca assim, e você pela cerca. Ainda bem que lá eu não tenho problema de coluna. Ó, Graças a Deus. parece brincadeira, eu vou falar sério, amor, é aquele dia que eu chutei a parede. Em casa. De madrugada, pum, com o bico, dei uma bicuda na parede, eu quebrei o dedo. E acordei assim, a ela, o que foi? Porque você não imagina o que foi. Eu não vi De verdade. Daquela, tipo, Parece brincadeira. aquelas asas de morcego, né? Que fala a mesma coisa, lembro. então tinha uma pegada nas costas que ficou meses pra sarar, que não era assim, também fez uma ferida. A que foi cortada, as asas? Acordei com... Cortaram aqui, né? As asas. Dormi bem e acordei com uma granada nas costas. É. Então, ó, eles precisam lavar sua honra. Como que a gente vai lá, pega e fica assim mesmo? Eles precisam lavar sua honra, recuperar o prestígio perante os comandados. Como é que vocês deixaram virem aqui os de luz e pegar e fazer e debocham, né? E impor castigo exemplar ao grupo que teve a insensata ousadia de exasperá-los. É o revide que eles têm, a vontade que eles têm. Por isso que ele fala que precisa lá, né, lá em cima, né, é lá que está, sem a mais ampla cobertura espiritual. Porque senão eles destroem mesmo. Eu me lembro uma vez porque ele acordou e disse que ele sonhou com um acidente, que ele ajudava a socorrer uma moça. E o pior não foi isso, quando ele acordou, ele não estava com as mãos cheias de sangue. Você já pensou, meu irmão acordou com as mãos cheias de sangue? E ele acordou apavorado, foi acender a luz, porque o pesadelo estava incrível, né? E ele estava socorrendo uma moça num acidente, e ela, juntando ela, que ele acende a luz e ele com as mãos cheias de sangue. E olha, a história. Aí tinha aqui uma manifestação para colocar, mas daí como não está funcionando, eu vou jogar ela para a gente começar com ela semana que vem, daí, tá? Para daí não precisar ficar aqui relatando, aqui fazendo aqueles gestos, né? Tá bom? Obrigado.